Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Bem, profissional de gestão de pessoas, eu estou com uma das estrelas que vai fazer a palestra de encerramento do primeiro dia do CBTD 2024, a atriz Graziela Moreto. E ela, inclusive, já fez uma palestra aqui no Congresso, né, falando sobre storytelling. E aí eu quero saber de você, inicialmente, como é que foi que veio esse estalo de você trazer um pouco do meio artístico para o mundo empresarial? A gente já tinha participado em alguns eventos corporativos, né, durante a nossa carreira, tanto eu quanto o Pedro, e a gente percebe que, apesar de serem dois mundos que parecem muito distantes, a comunicação entre as nossas vivências e experiências, ela é real. A troca é muito positiva sempre. Então, toda vez que a gente, às vezes, leva alguma coisa que é do nosso universo, a gente sente que toca as pessoas porque abre a cabeça das pessoas para coisas que ainda não estavam despertas. Por outro lado, tem também objetividades e praticidades que estão no mundo corporativo que fazem falta para os artistas, e a gente aprende muito na troca. Então a troca é sempre muito viva, e a gente percebe que as dinâmicas que a gente usa para realizar as nossas criações artísticas, os nossos espetáculos, para criar, e mesmo os processos de treinamento do ator, o processo de treinamento do dramaturgo, são exercícios, é uma série consistente de tempo, muito dedicação e prática que vai construindo para a gente, né, a nossa experiência profissional. É um sistema que é possível de compartilhar com pessoas, mesmo que não para serem artistas, mas podem usufruir desses aprendizados e fazer aí as ilações com as necessidades que são demandas aí próprias do universo corporativo. Por isso que a gente acha que tem tudo a ver com treinamento e desenvolvimento, né? Uhum. E a ferramenta do storytelling hoje é uma realidade no mundo corporativo, né? Se fala muito de storytelling em treinamento, né? E aí a contribuição do artista é muito importante nessa questão de contação de histórias, né? Bom, como eu disse na palestra, as histórias são para nós como água para os peixes. As histórias são a própria essência da existência humana na Terra. A nossa linguagem foi desenvolvida pelos nossos antepassados a partir da contação das histórias. É por isso que a gente vem sucessivamente sobrevivendo no planeta, porque as histórias vão chegando e a gente vai aprendendo com as gerações anteriores e a gente vai melhorando as histórias para passá-las de forma mais eficiente para as gerações futuras. Mas o modo como a gente se comunica, isso até os neurocientistas têm comprovado ultimamente, a comunicação humana, o cérebro humano é formatado para interpretar o mundo a partir de histórias. Então é uma coisa que todo mundo tem, não só a habilidade de compreender, como também de produzir e contar. É aquilo que eu digo. Se você chega e diz, que horas é a reunião? Eu falo 2. Tá te dando uma informação, mas geralmente alguém vai falar, que horas é a reunião? Então, era as 2. Mas aí, a Maria do financeiro, o carro dela furou o pneu e ela tá um pouquinho atrasada. Então o pessoal pediu pra gente esperar aqui, porque vai vir alguém. E já te contei uma história, já não é mais só uma informação. E é assim que a gente se comunica, né? A gente se comunica muito mais através das histórias em torno dos fatos, das informações, do que simplesmente trocando. E o que é eficiente as histórias, elas precisam ser eficientes, senão a gente também perde tempo. E dilata muito mais a nossa comunicação, fica pouco eficiente, não é clara, não é bem fundamentada e bem embasada. A história que a gente conta na dramaturgia, na literatura, ela tem métodos muito científicos e são ancestrais, né? Tem formatos de contar história que são milenares, estruturas que são da Grécia Antiga, e elas continuam sendo as mesmas e são muito simples. Toda história tem começo, meio e fim. Você sempre tem um protagonista, ele é um herói, e toda a história é um dia comum na vida de uma pessoa comum que vai passar por várias peripécias até conseguir superar suas dificuldades e sair do lado de lá um pouquinho melhor do que entrou no começo da história. Então tudo isso é um jeito de você entender as histórias, passar a observar o mundo e as histórias e conseguir, através de alguns exercícios, aplicar para você e para a tua necessidade, para as tuas demandas, para a capacidade de se comunicar também, né? Legal. Para a gente poder finalizar, e como é que surgiu a ideia desse espetáculo que vocês apresentaram hoje aqui no CBTD, o One Way?
O improviso é a base do nosso trabalho. A gente, como atores, tanto eu quanto o Pedro, a gente tem uma tendência a produzir na nossa obra no teatro, no audiovisual, a partir de improvisação. Quando a gente se conheceu e começou a trabalhar junto, a gente começou a criar espetáculos e textos com essa vantagem. Como a gente divide a vida, a gente acaba também tendo mais tempo para improvisar durante o dia, enquanto está lavando a louça, cuidando de filho. A gente também tem tempo para ficar observando as situações do cotidiano e improvisando sobre elas aí com esse olhar mais voltado para a criação artística. Porém, agora, esse espetáculo One Way, que é um espetáculo que a gente já faz há mais de 12 anos, para esse espetáculo, a gente tem um treinamento que é o nosso treinamento profissional de ator. A gente é treinado para ter essa disponibilidade, essa predisposição, essa espontaneidade. O improviso é um jogo que tem regras, é um jogo que você, para poder, de qualquer maneira, assim, a pessoa olha, parece que é uma coisa que a gente ensaiou, mas a gente não necessariamente combinou absolutamente nada, mas a gente tem anos e anos de convivência, de sintonia, que podem ajudar a gente ali quando está no palco. Tudo isso a gente sente que pode reverberar para o mundo corporativo, porque as pessoas trabalham juntas em ambientes durante anos e anos, e essa sintonia, ela é uma coisa que tem que ser aproveitada. A gente tem que conhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, saber rir das nossas dificuldades, saber olhar para nossas dificuldades no intuito de superá-las, de melhorar como pessoa, como profissional, de melhorar o ambiente onde a gente está. Tudo isso com um propósito, que é fazer aquele ambiente funcionar melhor. Então, o improviso é uma ferramenta de RH maravilhosa, não posso recomendar mais do que eu já recomendo aí toda hora para todo mundo. Maravilha, é isso, profissional de gestão de pessoas. Você que não teve a oportunidade de estar aqui no CBTD, você não viu como é que foi o espetáculo One Way, mas pelo menos a Graziela Moreto contou um pouquinho como é que funciona essa mecânica da técnica do improviso nesse espetáculo que foi apresentado aqui. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.